Fala pessoal, beleza? Filipelli na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Hoje sem aquele disclaimer de abertura, sem aquela frase motivacional de abertura, hoje é o seguinte: se quiser desistir, desista. Não temos frases motivacionais, essa que é a grande verdade. Tá bom? Lembrando, se você procura um ambiente tranquilo e profissional para você operar, né, recomendo que você venha conhecer nosso trabalho. O link está na descrição aqui desse vídeo e também na minha bios do Instagram. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo ali pelo direct do Instagram. Terei o maior prazer aí em responder a todos, beleza? Pessoal, índice dólar na tela, vamos dar uma olhadinha aí nos movimentos apresentados por índice primeiramente, né? Semana passada foi toda a dólar. E beleza, aqui está o índice futuro. Você vem para cá, dá uma olhadinha no 60. Para mim o 60 ele é indispensável, né, para um day trader. O que a gente tem aqui dentro do índice? Vamos dar uma lembradinha no que aconteceu ontem. Ontem a gente teve um movimento que ele abre sim com um gap de baixa, perdendo toda essa região de contexto aqui. Opa, não é esse que eu queria, é esse. Perdendo toda essa região de contexto aqui, gap de baixa, porém o mercado ele não consegue dar continuidade ao movimento e aí fomos no passinho da vovó, saímos da mínima, voltamos para a região de abertura e até poderíamos pensar que, né, teríamos finalizado o dia de ontem com a possibilidade de um pivôzinho de alta. Na verdade, era essa a ótica que eu tinha aí para a abertura de hoje. Porém, quando a gente traz para a abertura de hoje, o que a gente consegue visualizar aqui? A estrutura do dia anterior, aqui nessa região, onde a gente visualiza aquele pullback dos 60, né? Impulso, correção, impulso. Pronto para vir romper o pivô. Porém, o mercado ele tem a sua abertura e uma abertura pesada, tá, pessoal? Eu até comentei com o pessoal da sala educacional aqui que, para mim, né, não seria também nada estranho, talvez, o índice ele vir marcar aqui uma região de fundo, apoiado por suas médias, passando para cima dessa região aqui de ajuste ou até mesmo aí a mínima da semana anterior, a gente procurar novas operações na ponta da compra, entendendo que o que veio formado desde lá de baixo até aqui em cima seria um movimento de pivô dentro do pivô. Não foi o que aconteceu, obviamente, né? E aí eu, juntamente com o pessoal da sala aqui, já estabeleci. Bom, pessoal, se esse mercado ele vai devolver todo o movimento do dia de ontem, a primeira coisa que tem que fazer é colocar um FIBO dentro do dia anterior para mim ficar atento aos possíveis pontos de parada. Então, FIBO na máxima, FIBO na mínima, né? O mercado perde fundinho prévio, eu deixo também ele marcado aqui no meu gráfico. Por quê? Porque eu gosto, né, de ver a troca de polaridade. Eu acho que ela é interessante e praticamente indispensável. Tem que deixar tudo o mais visual possível. E também estabeleci com o pessoal da sala aqui o seguinte. Bom, pessoal, vendas só podem acontecer abaixo dessa região de suporte aqui. Quando a gente vira para um gráfico de 2 minutos, até mesmo no gráfico de 5 minutos aqui, eu acho que fica mais visual no de 2. Porra, cara, eles tinham que arrumar para deixar esse zoom fixo aqui, senão toda a vida a gente perde o raciocínio. Aqui. Então temos uma abertura pesada, o mercado realmente não consegue dar continuidade à estrutura que deixou pré-pronta do dia anterior, perde a sua região de suporte, temos agora um contexto de média móvel de 200, média móvel de 50, 29, todas elas alinhadas, o preço faz uma correção aqui em região de troca de polaridade, alinhado com as suas médias e vem e aciona um pivô. Aqui eu falei pro pessoal, porra, cara, para mim aqui é venda. Não é que é, aqui pode vender, tá, pessoal? Eu entro junto na operação com o pessoal porque a gente tá aqui para ganhar dinheiro junto. Efetuei a minha venda, porém o trade ele não evoluiu, ele ficou extremamente travado aqui dentro dessa região. Inclusive ele anda contra, né, chegando a ameaçar o nosso stop. Nosso stop ele estava aqui na casa dos seus 280 pontos, né? Da mesma forma que a gente deixa uma pontuação de uma pontuação para né, de rompimento para entrar em uma operação, também deixamos aí no caso do stop, para não nivelar preço você ser stopado em um stop violino, né? Então o mercado ele volta, chega a ameaçar o stop e aqui dentro do nosso protocolo a regra é clara. Se você entrou em uma operação, a operação não anda a seu favor, ela volta 70% contra a sua operação,
né, eu me vejo na obrigação de sair no 0 a 0 se o mercado me der a possibilidade. O mercado ele vem da possibilidade, aqui até eu abortei a operação com 30 pontinhos negativo, porque o dólar também estava pesando nesse momento, então aqui eu não pensei duas vezes, quando ele se aproximou do meu ponto de saída, eu falei, pessoal, vamos sair no dedo aqui, né, 30 pontinhos negativo, não vai matar ninguém. E aqui saí, né, abortei a operação. Uma operação que ela não foi, né, pro meu alvo, né, logo quando foi acionada e também não gerou o stop, tá? Então, caso o operador, né, aquele, porra, quer saber de uma coisa? Eu vou casar com essa operação. O stop estava aqui nessa região de máxima e aí ele só teve que ficar posicionado praticamente 1 hora aí nessa operação, né, para realmente ver ela andar. E entregou, sim, alvos de FIBO, mas aqui é como eu comento, para mim não tem, né, porra, qual que é a glória de virar um torcedor dentro de uma operação dessa daí? Porque realmente ela vem, aciona e passa mais tempo trabalhando no negativo do que no positivo. Isso daqui por si só já mina a cabeça do operador, né? Ele já fica, porra, mas o mercado não anda a meu favor, só anda contra, ele fica mais lateralizado do que anda a favor. Quando temos a abertura do mercado à vista, aí realmente as ações abrem. Mas rapidamente, né, elas entregam um para um do seu risco, aí 300 pontinhos, 330, 350 pontinhos, e assim como ela vai, ela volta, né? E aí, se você novamente segurou mais um ponto de balanço aqui no 0 a 0, porque você quer 2 para 1, 3 para 1, né? Aí depois sim você visualizou o mercado indo a seu favor. Mas dentro do meu operacional, dentro da minha leitura de mercado, não foi uma operação fácil, tá, pessoal? Ponto de venda e o ponto de start e o ponto de stop estavam claros e técnicos, porém a operação não desenvolveu, e aí somente com a abertura e a volatilidade do mercado à vista que ele entregou do nosso ponto de entrada para o operador que segurou sua operação na sua região de mínima 630 pontos, 600 pontos. Se veio aqui talvez num barra-barra depois que o mercado começou a andar, pegou seus 450 pontos. E veio testar o quê? A região de 61,8, né, do dia anterior. E aqui, quando ele vem e faz esse reteste na região de 61,8 do dia anterior, eu também comentei com o pessoal. Bom, aqui ficou claro que ele vem, tenta romper essa região, ele não tem o padrão técnico aqui para a gente efetuar uma venda, então toda e qualquer venda só pode acontecer abaixo do seu 118,485, com pullback claro, movimento de pivô, né, bem desenhado, impulso, correção, impulso, o que não acontece. E aí, na verdade, o mercado ele passa praticamente a sua manhã toda, né, preso dentro da faixa de gás do dia anterior, não consegue romper ela para lado nenhum, né? Quando estávamos já no nosso intervalo do meio-dia, eu até comentei com o pessoal da sala que ia ficar... Aqui já não preciso mais desse FIBO aqui, tá? Porque ele já perde o contexto, na minha opinião. E a única oportunidade que tivemos aí dentro do meu operacional, né? Fora a primeira entrada do dia lá, foi esse movimento, que ele vai lá novamente, depois de diversos testes, né? Na ponta oposta, que é 38, né, da faixa de gás do dia anterior, marca topo mais baixo que o topo anterior, entra a pressão de venda e ele monta um pivôzinho. Só que esse pivôzinho aqui, na minha opinião, ele é arriscado, tá? Porque ele é bem o rompimento do 61,8 e aqui ele se aproximou para romper, aqui se aproximou para romper. Claro que nenhum deles, né, tinha o nosso padrão operacional, né? Pivôzinho alinhado com as médias aqui, os anteriores. Né? Mas beleza, você confiou no padrão, você teve um ponto de start, teve um ponto de stop, a operação ela não foi fácil novamente, ela anda, entrega uma pontuação, volta para a região de 0 a 0 e aí depois sim entrega seus 300 pontinhos aqui. Tivemos um operador da sala que pegou essa operação, acreditou nela, acreditou no padrão gráfico, entregou alvos de FIBO também aqui, parabéns demais, né? O Israel pegou essa operação aí, entregou os 200%, aí caso você quisesse jogar o pivô aqui, ele cravou o primeiro alvo do seu pivô. Beleza? Após isso, na parte da tarde, estávamos até em live. O que a gente encontra aqui dentro do índice futuro? Na verdade, o mercado caranguejando, né, pessoal? Ele realmente perde aqui essa região de 61,8. Quando ele perde essa região, eu não peguei esse pivô aqui que o Israel pegou. Eu fiquei de olho no próximo movimento, o movimento de confirmação de perda dessa região do 61,8, aonde ele vem, corrige nas médias. Aqui eu não posso bater uma regressão na média móvel de 9, porque o padrão de candle aqui não é o que a gente opera. Quando ele deixa o pivô dentro do pivô aqui, talvez isso daqui tenha pego muita gente aí, né, que viu aqui, não, vou antecipar esse pivôzinho aqui com stop aqui. Então ainda falei pro pessoal, cara, vamos vender o pivô, a mínima da barra 40, porque o mercado, ele não está favorável a antecipar nada. Então a gente vai vender o pivô e vamos sim reutilizar somente o stop, o risco do pivô dentro do pivô.
operação do pivô maior não foi nem acionada, tá bom? E quem tentou antecipar aí o pivô dentro do pivô, aí sim amargurou um stop. Depois o mercado, na minha opinião, ele não vai mais para lugar nenhum. Eu até fiquei de olho aqui que isso aqui poderia ser uma bandeira. Ficamos aí até as 3 horas da tarde. Quando houve o rompimento dessa bandeira aqui, o mercado tem uma média móvel de 50 passando nessa região, então não me habilita a venda. E depois aí fiquei até de olho aí na parte da tarde se ele conseguiria trabalhar acima das médias e acima do topinho anterior. Porém, aqui a gente tem uma média móvel de 200 aqui nessa região e aí já me brecou totalmente. E aí foi um mercado, porra, né, que se você conseguiu pegar o primeiro movimento e segurou ele, você colheu aí 600 pontos, né? Depois sim, teve essa nova entradinha aqui que entregou mais seus 300 pontos. Então, um dia de 900 pontos aí, né? Não foi um dia fácil, tá? Mas foi um dia mais fácil do que os dias anteriores, tá bom? Dólar futuro, doleta... Dólar futuro, da mesma forma, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 60 minutos. Olhando o gráfico de 60 minutos, o que a gente observa aqui? Da mesma forma que o índice futuro ele passava um driver para a gente, né, no gráfico de 60 minutos, o dólar também, quando ele abre com esse gap de alta aí no dia de ontem, cutucando a região de máxima da semana anterior, não conseguindo se manter acima, entra a pressão de vendas. Então, para o dia de hoje, a gente tinha até mesmo um candidato a pivô de baixa aqui nessa região. Porém, essa linha amarela aqui é uma troca de polaridade lá do semanal que eu apresentei no estudo de domingo para vocês. Trazendo para um contexto já de abertura aqui dentro do dólar futuro, o que a gente tem? A gente tem um dólar que ele está trabalhando uma amplitude pequena, tá, pessoal? Uma amplitude normal, né? Câmbio. Né? Então, hoje a gente teve um dólar aí na casa dos seus 42 pontos, né? 42 pontos de amplitude. Uma amplitude até ok, porém não foi para lado nenhum, na minha opinião. Deu sim oportunidades, né, para quem é um pouco mais agressivo, né? Eu passo as leituras, né, para o pessoal da sala, né, de formas mais agressivas de se operar, mas eu particularmente não sou fã delas, tá bom? O que a gente tem aqui já por um contexto de abertura? O dólar ele não estava com uma expectativa baixista, trabalhando abaixo das suas médias no 60? Sim. Então o que eu espero? Eu espero um ponto de venda abaixo da região de mínima do dia anterior. Quando a gente tem o candle 1 do dia aqui fechando na região de mínima, o candle 2 vem para dar uma continuação, nada mais normal do que eu esperar um movimento de pivô nessa região que não aconteceu. Quando ele fecha acima da mínima do dia anterior, eu até comentei com o pessoal. Pessoal, isso daqui, para quem acompanha, Mestre Stormer ensina, isso daqui é um trap, esse candle 2. Ele vem, cutuca a mínima do dia anterior, mínima ou máxima, fecha acima, deixa um risco justo, né? E a compra mora no rompimento da máxima do candle 2 para cima, o stop morando logo abaixo do candle 2. Qual que é o problema desse trap aqui? A gente tem 3 médias móveis aqui para brecar esse preço e mais o seu ajuste. Então temos aqui uma região que o preço pode dar uma travada, 3 médias passando. Mas aqui a operação ela foi acionada, para quem arriscou, ela não chegou nem a andar no negativo, ela só foi para frente, só demorou um pouquinho que eu falo é 1 minutinho para andar, né? Que já, o pessoal também às vezes fica numa ansiedade fodida que 1 minuto é muito tempo às vezes. Então, deu ponto de compra, o ponto de realização parcial aqui, ou proteção, ou até realização total, com certeza seria aqui na sua região de ajuste, porque além de todo o batalhão de médias, temos mais um ajuste aqui. Eu acho que seria, né, pedir muito aí, né, de uma operação com stopzinho curto para que ela bombasse 100 pontos em linha reta só porque você resolveu entrar. Então, ponto de realização, ajuste para quem pegou, parabéns demais. Voltando aqui novamente, o preço não consegue fechar acima do ajuste, e aí ele volta, fecha abaixo do ajuste, meio que embolado com as suas médias móveis. Aqui mora outro trigger que eu também apresentei para o pessoal na sala, que é o quê? É um pivôzinho, é um falso pivô, na verdade. Um falso pivô no gráfico de 2 minutos. Então, a gente tem o preço saindo aqui debaixo dessa região, explodindo no seu ajuste, deixando um falso pivô. Por que um falso pivô aqui nessa região? Porque ele já não conseguiu fechar acima do ajuste. Primeiro a luz de alerta se acende. Tem um batalhão de médias aqui, ele fecha abaixo da média. Volta e rompe, tem uma média móvel de 9 dos 60 passando nessa região aqui. Ele vem, então é um pivô contra tudo e contra todos. Eu até falei pro pessoal, o jeito mais inteligente de se operar esse pivô aqui é operar o stop desse pivô. Então, todo mundo que comprou aqui serve de liquidez para quem? Para quem quer vender.
Então, ou seja, o operador que está operando aqui comigo aqui, ele está proibido de comprar, ele não compra nessa região e ele faz a venda trabalhando com a liquidez de quem comprou, trabalhando a favor dos 60. E aí realmente o preço vem e entrega um belo movimento, tá bom? Alvos de FIBO para o movimento do Trap é o próprio candle projetado para cima, né? 161 dele, e aqui depois com esse falso pivô, a gente pode até mesmo projetar essa pernadinha aqui para baixo. Faltou pouquinha coisa para cravar um terceiro alvo aí, mas chegou a andar até que bacaninha aí, né? Entregou seus 19 pontos, na minha opinião, aí a sacada do dia, tá bom? Após isso, a gente pode virar para um gráfico de 5 minutos aqui, e aí eu tenho aquela região de troca de polaridade lá do semanal, essa linha amarela que eu falei para vocês. Então, ou seja, quem não pegou aqui em cima nessa região, agora tem que esperar um movimento de pivô ou regressão, claro, abaixo dessa linha amarela aqui, o que não aconteceu em nenhum momento. Tá, o preço foi lá, cutucou essa região e volta igual vaca braba na abertura do mercado à vista lá para a região do ajuste. E aqui a gente consegue visualizar uma coisa muito clara, na minha opinião, tá? Isso aqui ficou evidente no dia de hoje. Pontos importantes que eu observo dentro de um gráfico intraday: máxima e mínima do dia anterior e ajuste do dia anterior. E o mercado, ele passou o dia todo hoje preso na sua região de ajuste. Ele não conseguia... Opa, deixa eu fazer uma linha reta aqui. Ele não conseguia se afastar da região do ajuste em nenhum momento, né? Até andava um pouquinho para cima, não fazia fechamento acima da sua média móvel de 200, voltava para baixo do ajuste, não conseguia perder o ajuste. Então o preço, ele fica costurando o ajuste sem dar ponto de entrada técnico para ninguém. Pelo menos para mim, dentro do meu personal, não houve ponto de entrada técnico, porque comprar, eu só poderia comprar acima da média móvel de 200, e aqui foram raríssimos os movimentos que tivemos acima da média móvel de 200, e nenhum deles com pullback, então temos uma média móvel de 200 aqui. Até aqui estávamos em intervalo de almoço, a Alexandra até comentou, o dólar está rompendo aqui, mandou lá no grupo do WhatsApp, o que a gente esperaria aqui? Que ele confirmasse essa primeira estrutura e viesse e confirmasse um pullback aqui acima da média móvel de 200, o que não aconteceu, ele pesou, e aí arma falso pivô na cara do ajuste, que não anda para lugar nenhum, arma, né, novamente pivôs aqui na cara do ajuste, e o mercado fica aí, desse não vai para lugar nenhum, né? Então, mercado hoje, se você não teve paciência e talvez a astúcia para pegar esses primeiros movimentos que eu apresentei aqui para o pessoal na sala, eu acho que provavelmente você ficou batendo cabeça, né? E aí talvez falta, né, alguém para mostrar opções realmente operáveis, né? E não um achismo de cursinho de gráfico parado. Novamente, reforço, se você procura realmente um ambiente técnico e profissional para estar operando aqui no mercado futuro, índice dólar, né? Convido a todos a conferir o nosso trabalho, preenchendo aí o formulário de interesse em participar da sala, que eu mesmo estarei entrando em contato com vocês. Beleza, pessoal?